Bansen Shukai, Volume 8, Yonin, Disfarce Aberto. Infiltrando um agente secreto a longo prazo. A arte shinobi consiste de Yojutsu e Injutsu. Yojutsu é infiltrar diante da vista do inimigo com planos elaborados e engenhosos, enquanto Innin é roubar, escondendo-se dos olhos das pessoas. Neste volume são descritas as técnicas para infiltrar-se inventando inúmeros planos que devem ser sempre mudados de acordo com a situação, e encontrando e aproveitando qualquer lacuna dentre o inimigo, enquanto você mesmo está à vista. É por isso que é intitulado Yonin. Técnicas secretas para infiltrar-se sem falhas são formas enganosas que são variadas e flexíveis e são feitas de acordo com a oportunidade. Assim, como base, você deve abraçar os velhos caminhos do shinobi que, servindo sob antigos grandes generais, mas lembre-se não apenas de manter esses caminhos, mas de adaptá-los, dependendo da situação e do momento. Ninjas ignorantes não são cientes desse princípio, mas optam diretamente por caminhos antigos e nem conhecem os fatos mais simples, como uma bola rola para baixo em um plano inclinado. O que significa que quando eles veem que um fosso é profundo e um muro de pedra é alto, eles não sabem como lidar com a situação e até mesmo dizem que não há como se infiltrar neste lugar. Isto é loucura. Ver algo como imutável e manter um método antigo sem perceber que as coisas continuam mudando e estão em fluxo. 6 pontos sobre planos de colocação. Primeiro, Shirogami. Vários penteados para cada província. Shirogami é uma forma de se preparar mudando seu penteado de acordo com o lugar para onde está indo, dependendo da hora e do local. Você deve escolher um estilo apropriado. Por exemplo, monges, shuki, yamabushi, hato no kai, negoro no mono, soldados monges, mulheres, apostadores profissionais e assim por diante exigem que você mude seu cabelo. Além disso, você deve empregar uma maneira de raspar sua testa de acordo com a província. Todos estes são exemplos de aplicação da técnica de Shirogami para se preparar, isso é, de acordo com a oportunidade. Quando Kusunogi Masashige derrotou Yuasa Magohachi Nyodo, que estava defendendo o castelo de Akasaka, as táticas tomadas por Onchi Sakon Masatoshi foram registradas como prova disso. Além disso, quando o príncipe Takakura se rebelou, Hasebe Nobutsura usou o truque de ter o príncipe disfarçado de mulher e acompanhado por um servo infantil chamado Tsurumaru, que lidava com a bagagem. Além disso, um homem chamado Rokujo no Suki Taiyu Munenobu os acompanhou com um guarda-sol sobre o príncipe. Eles conseguiram chegar com sucesso ao templo de Miidera sem que ninguém os descobrisse no caminho. 2. Se você se disfarça como alguém com um comércio ou simplesmente faz uma representação básica, você deve ser especialista na arte do que quer que você se disfarce. Quando você se infiltra usando técnicas de disfarce Yojutsu, se você tentar representar a aparência ou o discurso, mas não tiver a habilidade no comércio, seu estratagema será facilmente revelado. Portanto, você deve aprender não apenas como olhar ou falar como a pessoa que você vai representar, mas também a arte do comércio que eles fazem. Por exemplo, se você pretende disfarçar-se como um monge, você deve ser familiarizado com esta seita particular do budismo. Frequentemente, visitar um templo da seita e aprender de perto seus caminhos. Quando chegar a hora de precisar de um plano secreto, você deve falar em segredo para um monge no templo para fazer um acordo que, no caso que o inimigo tente descobrir se a sua identificação é verdadeira ou falsa, enquanto você está realizando seu plano, o templo atestará sua identificação sem questionamentos. Você deve tomar qualquer medida para tornar o seu plano tão impecável quanto possível, desde o início até o fim, e antes de tomar qualquer ação.
Assumindo a aparência de um sacerdote como usou como exemplo, você deve praticar tocando shakuhachi muito bem e aprender a falar sobre o Zen. Lord Mengxiang, do estado de Qi, foi capturado pelo rei Xiaoxiang de Qin. No entanto, ele conseguiu escapar de suas correntes subornando a esposa de Xiaoxiang com um casaco de pele de raposa de neve feito de 10.000 raposas e fugiram para a noite sem serem notados. Ao chegar na passagem Hangu, o último ponto de controle de Qin, antes de retornar ao seu território de Qi, ele ficou assustado que aqueles que estavam na trilha dele poderiam apanhá-lo se o exército dele ficasse preso até o amanhecer. Havia um homem entre os 3.000 em sua comitiva que era bom imitando um galo, cujo nome era Tianjia. Tianjia subiu uma árvore e imitou um galo que acordou todos os galos da área. Por causa disso, a guarda do passe pensou que era o amanhecer e permitiu que Mengxiang e seus homens passassem pelo posto de controle. Depois que Qin Shi Huang faleceu e antes do segundo imperador estar em plena prosperidade, um homem chamado Chen Cheng colocou um pedaço de papel com as palavras Rei Chen Cheng na barriga de um peixe e liberou-o no mar. Também um homem chamado Wu Guan era bom em imitar o chamado de uma raposa e falou em uma voz de raposa que o grande Chu surgiria e a dinastia Qin entraria em colapso e Chen Sheng seria o rei. As pessoas sentiram que isso era maravilhoso e acharam que era um bom presságio que a dinastia Qin estava em declínio e, como resultado, Xiang Yu de Chu e o fundador da dinastia Han criaram um exército e Qin foi arruinada no final. Também no nosso país houveram vários casos em que a arte de imitar trazia vantagens para o shinobi e serão mencionados mais tarde. Terceiro, você sempre deve tentar aprender os costumes e os hábitos das pessoas e a topografia de várias províncias. Você sempre precisa aprender e compreender integralmente os seguintes elementos de vários lugares: os costumes e hábitos, os dialetos e as línguas, a topografia, como a localização das montanhas, madeiras, rios, cantões, terrenos íngremes, acidentados ou planos, quanto tempo levam as distâncias e quão amplo ou estreitas são as estradas, até as estradas mais estreitas. Se você preparar essas informações de antemão, mesmo quando você estiver em uma agitação ou se perder e se atrasar, então com todas essas informações acima, você poderá chegar a qualquer destino determinado sem dificuldade. Ou quando você se infiltra na província inimiga, no disfarce de uma pessoa daquela província, se perguntado sobre qualquer coisa relativa à topografia ou à maneira das pessoas, você poderá responder corretamente e em detalhes. Quarto, você precisa adquirir e manter cópias das marcas e selos dos senhores de vários castelos. Você sempre deve tentar obter os selos dos senhores dos castelos ou dos generais para o caso onde você precisar forjar cartas para incriminar um alvo para uma conspiração. Se o selo for diferente do correto, seu plano pode falhar. Além disso, você deve se aproximar de alguém que seja bom para copiar a caligrafia das pessoas, que lhe permitirá forjar os escritos do senhor inimigo ou de algum de seus generais, livremente, como às vezes é necessário. Quinto, você sempre deve tentar aprender antecipadamente as bandeiras, padrões, emblemas de capacete, telas, brasões e assim por diante de muitos dos generais do seu tempo. Se você se infiltrar com informações como acima, será útil, tanto no caso de infiltrar-se sob um estratagema e quando for perguntado sobre vários pontos e precisar responder adequadamente. E também no caso em que você se infiltre com habilidades de ocultação in-nin ou full-nin, escorregar. Isso é importante, porque se sua cobertura estiver quase descoberta ao ocultar-se, você poderá precisar dar uma resposta evasiva. Sexto, você deve sempre esconder seu nome e habilidades profundamente. Qualquer um que seja ninja deve pedir ao seu senhor que mantenha o fato em segredo,
o que também deve ser o caso mesmo em um momento de paz, como o fato de você ser um ninja deve estar profundamente escondido. Mesmo para os amigos muito próximos, você nunca deve falar sobre quão boa ou ruim é esta arte de qualquer maneira, e quando a Terra atingir um estado de turbulência, é frequentemente o caso que o inimigo se tornará seu aliado e o seu aliado se tornará seu inimigo. Pode acontecer que, quando se infiltrar com a intenção de cumprir um plano, pode haver alguém que esteja familiarizado com você do lado do inimigo e que poderá detectar que você é um ninja, o que significa que não só seus planos devem ser abortados, mas também que você será penalizado com a morte. E lembre-se que também poderia causar sérios danos ao seu senhor. Portanto, você deve manter sempre seu nome e arte em segredo e protegê-los com cuidado. E do lado de fora você deve parecer um guerreiro eremita Tong Shi ou um guerreiro normal, Rei Shi. É exatamente assim que você deve ser preparado, para que você possa usar seu ninjutsu quando chegar um período de turbulência. Os 6 ensinamentos secretos dizem: quando uma águia está prestes a atacar, voará abaixo e recolherá as asas. Quando um animal feroz está prestes a atacar, ele vai deitar as orelhas e se agachar para baixo. Quando o sábio está prestes a se mover, ele irá exibir um semblante estúpido. Lao Tzu disse que a grande sabedoria não é nenhuma sabedoria, e os grandes planos não têm nenhum plano. Sun Tzu disse: um lutador inteligente não tem reputação de sabedoria nem crédito por coragem. Todos os shinobi no Mono devem sempre ter em mente o que essas palavras realmente significam. 3 pontos no Katsurao Toku no Jutsu, ou a habilidade do fantasma na lua. Essa técnica vem da lenda de Katsurao Toku, que vive na lua. Em tempos normais, antes de surgir a necessidade, você deve encontrar algum agente secreto que tornar-se-á o traidor. Um inimigo que você planta e assim fazer um ninja dele e tê-lo dentro do castelo, campo ou vassalagem inimigo. Exatamente como o fantasma da lenda, Katsurao Toku, que está na lua. Ao escolher alguém para ser plantado como ninja, você não deve nomear uma pessoa que você não conhece muito bem na vida casual, ou que não é muito inteligente ou confiável. Ao selecionar alguém na sua família ou uma relação íntima, use alguém que tenha sabedoria, fé e coragem. Além disso, tome um refém dele e faça-o escrever um juramento para se certificar de sua promessa antes de enviá-lo. Lembre-se, Zhang Yi de Qin se infiltrou com sucesso no serviço de Wei, e, enquanto servia como ministro de Wei durante anos, ele levou Wei à ruína no final. Segundo, você deve fazer uma agente secreta e Soa Naoshi de uma menina desde a infância. Se houver uma criança que é boa entre as que estão perto de você, você deve criar um plano intrincado e, então, quando o tempo vier, use-a para criar acusações falsas ou para assassinar por envenenamento ou outra medida apropriada. No entanto, essa arte será descoberta, a menos que você tenha um agente Chi-Chu ou Tong Shi. Chi-Chu é alguém que recebe um feudo por um senhor, mas mantém um profundo segredo que ele está servindo esse senhor e tem, assim, feito uma promessa. Ele deve viver em um lugar perto da capital, Kyoto, como Osaka, e não fazer nada no início. Então, quando chegar a hora, ele será plantado no inimigo, depois de arranjado entre o senhor e o vassalo. Este agente secreto não deve viver em uma área remota, pois ele atrairá a suspeita das pessoas. Então, uma área ocupada é melhor, pois as pessoas tendem a ter menos dúvidas sobre essas pessoas. O segundo termo, Tong Shi, significa uma pessoa que recuou para uma área rural do país, na província do inimigo, e que tem talentos e inteligência, é fiel e não mente. Você deve convocá-lo e contratá-lo discretamente, com uma promessa de lhe dar um salário alto, para que você possa pedir-lhe para agir por você num futuro quando as necessidades surgirem.
e se tal necessidade vier, então ele pode ser plantado dentro do inimigo sem demora. Alternativamente, você poderá usar um agente secreto Anaushi, que é uma pessoa que mora em uma moradia ou casa particular perto do castelo inimigo e sempre tenta estar em intimidade com a vassalagem do inimigo. Quando seu exército se aproximar ou atacar essa província, ele deve mostrar uma vontade de servir o inimigo expressando sua grande sorte de estar lá em tal momento de necessidade ou algo dessa natureza. Eles mostrarão felicidade por ouvir isso, mas o que eles não percebem ou mesmo começam a imaginar é que, extremamente na realidade, ele é um veneno violento. Lord Nobunaga teve um garoto vassalo de 15 ou 16 anos de idade que tinha excelentes habilidades de escrita. O senhor o enviou para servir Imagawa Shinsuke, para que ele pudesse, no tempo, dominar a cópia da letra de Shinsuke. Mais tarde, ele forjou uma carta de Shinsuke e fez uma discórdia entre Shinsuke e seu senhor, Yoshimoto. Isso causou séria desarmonia dentro da vassalagem de Imagawa, e foi a queda de Yoshimoto no fim. Terceiro, você deve colocar um conselheiro ou uma ligação entre o inimigo. Depois de plantar essas pessoas secretas no inimigo, é difícil para elas enviar um sinal e comunicar-se com seu senhor sem ligação ou contato. Portanto, deve haver alguém que disfarça-se como comerciante ou monge e permanece dentro do castelo inimigo. Os agentes secretos devem discutir as coisas com esta nova ligação sobre todos os tópicos necessários, ou a ligação pode obter informações de um agente mirim que foi plantado dentro do inimigo. Além disso, deve haver outra pessoa que age como um mensageiro entre a ligação e o senhor que vem e vai, para comunicar e informar sobre a situação. Lembre-se, no caso em que você tem que plantar uma criança, então você deve ter certeza de ter alguém perto do castelo inimigo para fingir ser pai ou irmão. 3 pontos sobre Jokei no Jutsu ou Ninjutsu sombrio. Primeiro, Jokei no Jutsu é como ser uma sombra, seguindo uma coisa que tem forma. Se você capturar algum sinal leve de hostilidades ou traições, assim como uma sombra corresponde a uma forma, você deve ir à futura cidade do castelo do inimigo e tentar obter emprego dentro da sua vassalagem, antes que o inimigo comece seu estratagema. Se você chegar lá tarde demais, você despertará suas suspeitas e seu objetivo não será realizado. Para esta missão, um samurai que é bem conhecido por muitas pessoas não servirá. Portanto, isso significa que um agente verme ou Chichu ou um agente eremita Tonshi seria apropriado. Segundo, a colocação de contatos ou ligações. Você deve ter tantos contatos quanto possível em seu grupo que se disfarçam como monges, comerciantes e assim por diante. Eles devem ficar perto do castelo para que eles possam trazer de volta as informações necessárias ou guiar seu aliado para a área no momento mais apropriado. Terceiro, se o inimigo tem dúvidas ou suspeitas de você, você deve executar Kariona Kariko no Jutsu, que é a arte de uma esposa e filhos fingidos. Essa habilidade é criar uma falsa esposa e filho e levá-los ao inimigo com você e oferecê-los como reféns. No caso em que o inimigo não permitirá que você entre em seu serviço sem tomar reféns, você deve usar essa habilidade para ser transmitido oralmente. 2 pontos sobre Kunoichi no Jutsu, ou a arte da agente feminina. Primeiro, Kunoichi no Jutsu é enviar uma mulher para uma missão shinobi, e essa pessoa é representada por um ideograma, que consiste em 3 letras combinadas. Quando parece difícil para um Tajikara, ninja masculino, se infiltrar, use essa arte. Em geral, as Kunoichi têm uma mente torcida e inferior, inteligência superficial e discurso ruim. Por exemplo, o texto foi apagado com o número 2 deixado exposto. Você não deve usar aqueles que você não pode reconhecer pelo que são. Se você tem alguém que você tem observado corretamente, faça com que eles façam um juramento estrito, educá-los minuciosamente e especificamente sobre os sinais e promessas para que você possa enviá-los para o fundo do inimigo, tomando as medidas apropriadas.
Alternativamente, você os faz um servo que acompanha alguém que tenha acesso ao inimigo. Planos dessa natureza serão bem-sucedidos e sem falhas. Segundo, use Kakure Mino no Jutsu, ou a arte do manto invisível para se infiltrar. Você terá de se comunicar com uma kunoichi antes de usar essa arte. Em certo ponto, a kunoichi deve contar à mulher do mestre de forma casual e sem importância que ela desejava enviar um cofre de madeira, que ela deixou com alguém. Ninguém vai suspeitar que ela possa ter um estratagema, nem mesmo um guerreiro extraordinário ou com uma mente mais engenhosa do mundo não conceberá, e é ainda menos provável que a esposa em questão tenha dúvidas com tanta certeza que ela dará a permissão para que a caixa chegue. Então, a agente feminina deve dizer aos guardas do portão de antemão sobre a chegada do baú. Antes de chegar, você deveria ter alguém escondido dentro do cofre, antes de entrar no portão do castelo. Esse baú deve ter um fundo falso, e as roupas devem ser colocadas na parte superior. Além disso, é bom ter um fundo pesado e deve ser carregado por 2 homens. Sun Tzu disse: no início, exibir a gentileza de uma donzela, até que o inimigo lhe dê uma abertura. Depois, imite a rapidez de uma lebre correndo, e será tarde demais para o inimigo se opor a você. O Kakure Mino no Jutsu acima mencionado deve ser usado quando há muitas pessoas que conhecem você e nada mais pode ser bem sucedido. Essa habilidade é de maior sigilo e, portanto, há tradições para ir com ele. Se esta arte for usada corretamente durante sua missão de shinobi, não há nenhum castelo em que você não possa se infiltrar, não importa quão firmemente seja guardado. 2 pontos sobre Satobito no Jutsu, ou a arte do agente local. Primeiro, coloque essas pessoas locais na província do inimigo, dentro do castelo inimigo. Quando você pretende infiltrar-se no inimigo, você deve ir à província inimiga antes que as forças aliadas tenham avançado e encontrar alguém fora do emprego e ambicioso e que deseja adquirir fama ou bravura, ou alguém que tenha ressentimento ou mágoa do seu senhor inimigo. Também comandantes e assim, mas que não podem expressar sua queixa por causa do momento, ou alguém na área que tem um membro de sua família dentro de seus próprios aliados. Aproveitando a oportunidade apropriada, você deve abordar tal pessoa usando uma medida apropriada, e você deve convidá-lo para se juntar ao seu lado. Às vezes você deve procurá-lo no seu lugar para suborná-lo com ouro ou nishiki, que é um brocado caro, e fazer essa promessa. Se ele conseguir sucesso em suas táticas, ele será recompensado com uma quantidade fixa a estipular. Faça isso com a garantia do selo vermelho do seu senhor. Nessa base, você deve tomar reféns dele e fazê-lo escrever um juramento, e então colocá-lo no castelo inimigo com um plano bem considerado. O senhor inimigo não terá dúvidas sobre ele, como ele é de seu próprio domínio. Por isso, será tão fácil para ele como entrar em sua própria casa. Segundo, para se infiltrar tornando-se um atendente ao Satobito ou agente local. Se o agente Satobito ou local em seu plano não for bom o suficiente ou não tiver experiência, você deve se fingir um servo para ele e entrar no castelo inimigo com ele, como parte de seu séquito. Você deve fazer acordos com seu senhor para obter os sinais necessários e incendiar no momento mais apropriado. Um exemplo: quando Kusunogi Masashige foi derrotar a cabeça do clã de Yasuda no Sho de Kishu em uma ordem de Sagami Nyudo, ele acampou em Katsuoji para observar o status do inimigo. Após 3 dias fazendo isso, ele pediu aos 17 bandidos Nobuseri que ele estava dando salário e perguntou se eles sabiam de qualquer outros Nobuseri por aí. Um dos bandidos Nobuseri disse que conhecia vários deles e saiu e pegou 8, a quem Masashige deu muito ouro e prata. Ele disse a eles que tomassem o seu próprio Nobuseri no campo inimigo para trazer informações sobre a situação atual. Eles fizeram o trabalho dizendo que foi fácil para eles e levaram 6 Nobuseri de Kusunogi com eles e se infiltraram no acampamento inimigo.
Uma vez lá, eles se misturaram com os moradores, ficaram por um dia e voltaram na noite seguinte. Quando, ao ouvir o que viram, Masashige perguntou a cada um dos 14 separadamente, e cada um relatou a mesma coisa. Assim, ele julgou que não havia dúvidas e iniciou o ataque noturno, o que naturalmente acabou sendo um sucesso. O exemplo acima é semelhante a essa habilidade de Satobito no Jutsu. 2 pontos sobre Minomushi no Jutsu, ou a arte de um verme no seu estômago. Primeiro, você deve julgar uma pessoa apropriada para usar como Minomushi, ou um verme. Um Minomushi é alguém que serve o inimigo, mas é feito um ninja trabalhando para o seu lado. Assim, o agente é exatamente como um verme no estômago do inimigo, que come sua barriga de dentro para fora. É de extrema importância ter bom juízo sobre quem empregar para esse trabalho. Se você julgar isso de forma errada, é óbvio que causará um grave desastre, mais do que realmente ajuda. Portanto, há coisas que você deve ser ciente para fins de recrutamento. Você deve observar o seguinte: encontre alguém que tenha um antecessor de sua geração anterior que foi punido pelo que ele não fez ou punido além da sua ofensa. Escolha alguém que seja descendente de tal família e tenha um mau sentimento em relação ao Senhor que decorre do fundo do coração. Encontre alguém de uma família de linhagem tão boa que ele deveria ter sido promovido mais, ou alguém talentoso e habilidoso, mas que é de hierarquia mais baixa do que deveria ser e, portanto, que parece amargo sobre a sua situação. Encontre alguém que tenha uma forte lealdade e tenha feito grandes conquistas, mas recebeu apenas uma pequena estipulação e queria se distinguir se ele fosse contratado por outro senhor. Além disso, ele deve ser alguém que sente que o seu senhor é estúpido com ele e está tratando maldosos que apenas lisonjeiam ele, mas não mostram grandes feitos. Encontre alguém que seja inteligente e talentoso, mas não está bem com o seu senhor e costuma incorrer em seu desagrado e receber apenas uma posição baixa. Encontre alguém cujas habilidades ou artes sejam superiores no mundo, mas é dada apenas uma posição baixa. Ele pode querer deixar o cargo, mas não pode fazê-lo. Pode ser possível que o homem esteja sendo bloqueado de fazer uma jogada. Assim, ele pode ter que suportar esta situação. Encontre alguém que sirva no lado oposto de uma guerra ao do seu pai ou filhos e que lamenta esse fato. Encontre alguém que seja muito ganancioso e queira ouro ou prata ou um estipêndio alto, ou alguém que seja astuto, complicado, tem pouca lealdade e é duvidoso. Encontre alguém que tenha feito algo indigno de seu pai e que tenha uma má reputação e que parece frustrado por isso. Estes 8 tipos, como mencionados acima, são apenas o que você deve ter em mente quando escolhendo uma pessoa apropriada. Com base neles, você deve ter tato descobrindo uma boa maneira de saber o que a pessoa pensa no fundo da mente de acordo com a oportunidade. Segundo, a arte de fazer um agente Minomushi ou verme. Se você decidir sobre um candidato para o Minomushi acima mencionado, você não deve informá-lo do seu plano nesta fase. Será desastroso se você lhe disser suas táticas sem pensar ou se importar. Portanto, uma vez que você decide em sua mente quem escolher, você precisa pensar em um plano que trabalhe para que o candidato não possa se recusar a se tornar um Minomushi em qualquer circunstância. Dependerá da situação em questão. No entanto, aqui estão 1 ou 2 exemplos. Você deve obter muito ouro e prata de seu senhor e parecer ser um ronin rico, um samurai para contratar. Em seguida, residir perto do candidato que você escolheu. Então, você deve se aproximar do alvo para se familiarizar com ele e fazê-lo pensar que você é mais rico do que ele é, para que você possa se tornar amigo rapidamente. Ao tentar aproximar o relacionamento, você deve investigar seus gostos para que você possa tirar proveito dele e suborná-lo fortemente.
Enquanto torna esse relacionamento amigável mais forte, você deve cautelosamente induzi-lo a falar sobre qualquer coisa e investigar o que ele está pensando no âmago, brigando com ele ou algo dessa natureza. Então você pode ter uma conversa confidencial no final deste humor. Se isso for bem sucedido, dando-lhe um selo vermelho que garante um salário alto, você deve levar seu pai, mãe, esposa, filho ou assim como refém. Faça com que ele escreva um juramento e organize os sinais ou marcas antes de usá-lo. Em geral, seja jovens ou idosos, poucas pessoas pensam muito em fidelidade fora da sua concupiscência ou ganância, ainda mais como os 8 tipos de pessoa acima. Não é de modo algum impossível subornar essas pessoas se você as abordar com bebidas alcoólicas ou sexo. 3 pontos no Hotarubi no Jutsu, ou a arte dos vagalumes. Primeiro, se houver um estrategista inimigo que tenha influência esmagadora na vassalagem inimiga, você deve forjar e transportar uma carta secreta que foi criada para implicar sua traição, ou criar uma carta de seu senhor para o vassalo que você segmentou. Além disso, se houver alguém que tenha traído seu lado e desertado para o inimigo, aproveite essa pessoa e forje uma carta que discuta sinais específicos ou algo que pareça conectar o vassalo do alvo a essa pessoa que já foi sua aliada. Isso fará parecer que ele é realmente um agente inimigo que foi plantado e não um verdadeiro desertor. Han Xin, da dinastia Han, e Lu Shan, um vassalo de Xuanzong, da dinastia Tang, da China antiga, eram semelhantes a Yoshitsune, aqui no Japão, e essas 3 pessoas foram caluniadas e mortas no final. Portanto, se houver um general que seja excelente em táticas ou sabedoria do lado do inimigo, e é o caso em que as pessoas pensam que esse excelente general pode gerar uma rebelião e que o futuro do seu lado pode estar em risco, então você deve procurar a melhor oportunidade de forjar uma carta secreta e fingir sua traição, ou forjar uma carta secreta desse distinto general para alguém do seu lado, como alguém da sua família ou um amigo ou alguém que todos consideram que ele uniria forças. Quando você fizer esse plano, envie um homem e faça dele um ninja com a resposta a esta falsa carta costurada na lapela dele. Ele deverá vagar pelo castelo inimigo de forma suspeita, para que o inimigo o questione, pensando que ele é ou pode ser um ninja, e assim eles vão capturá-lo. Eles o interrogarão intensamente, mas ele não deve ceder e responder no início. Depois dos questionamentos ficarem mais duros, ele deverá fingir que não pode deixar de confessar tudo e trazer a carta ou a resposta de tal forma que ele entregue a falsa rebelião e incriminar o alvo pretendido. Compreenda os detalhes adicionais dessa arte, como para escrever a carta secreta, o que deve estar no texto, como se comportar quando capturado pelo inimigo, como confessar quando questionado e assim por diante. Esses elementos são difíceis de explicar por escrito e devem ser transmitidos oralmente. Alternativamente, você pode empregar Fukurogaeshi no Jutsu, a arte do saco do avesso. É aí que 2 pessoas diferentes devem servir o inimigo. A primeira deve servir o general inimigo e a segunda deve servir seu estrategista. Você tem o que serve o vassalo carregando uma carta forjada, que é dirigida ao general verdadeiro do agente secreto. Ao sair do campo inimigo com essa carta forjada, faça o agente que serve o general inimigo capturá-lo, de modo que o inimigo tomará consciência dos acontecimentos e se envolverá. Alternativamente, faça alguém andar pelo castelo inimigo com uma carta de um comandante de seu próprio lado, que é endereçada ao vassalo do alvo. Essa carta deve exibir os arranjos especificamente para sinais e outras informações sobre a estrutura de sua traição, e deve ser costurada na gola do operário. Quando capturado e questionado intensamente, ele deve reagir como explicado acima. Um outro método é: se há alguém que traiu seu próprio lado e desertou por inimigo, você deve forjar uma carta secreta
que organiza sinais e detalhes da trama e faça com que alguém vagueie o campo inimigo com desconfiança com essa carta, para que ele seja capturado pelo inimigo. Quando ele for questionado, ele não deve responder no início, mas depois de ter sido questionado várias vezes, ele deverá trazer a carta e contar-lhes o alvo em questão e como sua deserção não era verdadeira, na intenção e que ele vai cruzá-los 2 vezes mais tarde ou incendiar e que tudo foi arranjado antecipadamente. Esta habilidade acima de Hotarubi no Jutsu, a arte dos vagalumes, deve ser realizada somente depois de você saber tudo sobre o inimigo e em grande detalhe para que você possa construir sua carta de acordo com a mentalidade do alvo. Quando a dinastia Song e a dinastia Yuan lutaram em torno do rio Yangtze, até 3 milhões de pessoas da dinastia Yuan foram mortas. O imperador estava tão deprimido que não conseguia se manter. Com seu auxílio, um comandante de uma tribo ocidental criou um plano e foi vitorioso no fim, e ele usou um exemplo dessa técnica acima. Segundo, sempre que você se infiltra com as técnicas de Fun Nin, escorregar, ou In Nin, você deve sempre forjar uma carta secreta de conspiração que esteja conectada a um vassalo próximo e levar isso dentro da sua gola. Ao se infiltrar no castelo inimigo por Fun Nin ou In Nin, sem ter Hotarubi no Jutsu incorporado, isso é, ter um agente interno estabelecido, então você sempre deve ter preparado uma carta secreta endereçada a um vassalo inimigo e carregá-la costurado na sua gola. Isso ocorre porque não importa o quão cuidadosamente você faça seu plano, você pode ser descoberto e capturado, e nesse caso o inimigo questionará você no propósito da sua infiltração. No início do interrogatório, você não deve mostrar qualquer sinal de ceder, e depois de ser severamente indagado e muitas vezes, você deveria dizer: se você poupar minha vida, darei algo grave do seu interesse. Se eu não informá-lo sobre isso, então você vai mergulhar em uma crise que vai sair do interior dos seus aliados e ninguém sabe quando isso acontecerá. Talvez esteja acontecendo mesmo agora. Se você me der abrigo, eu vou te dizer o que é. No entanto, se eu for executado, não darei nada. Não importa quão severamente você me torture. Então, o inimigo irá pedir-lhe para entregar a conspiração, e eles vão poupar a sua vida. Peça a eles para lhe dar uma carta escrita de perdão, na qual diz que eles vão dar-lhe abrigo seguro pela verdade. Uma vez que é uma questão de grande preocupação, eles aceitarão seu pedido mais frequentemente do que não. Então, você deve pedir ao responsável para tirá-lo para um local reservado, onde você possa tirar a carta secreta da lapela. Você deve dizer-lhes que a pessoa-alvo do lado deles criará uma rebelião com uma promessa do seu lado, enquanto seu exército estará atacando-os em certa data. Ele formará uma rebelião em concerto com o lado do ninja, e é por isso que você foi enviado como um mensageiro. Lembre-se de ter cuidado para que não pareça que você está se contradizendo. O truque na realização desse tipo de arte é saber muito de como é o inimigo e escrever uma carta totalmente plausível usando a redação que eles podem usar. Se o inimigo não acreditar em você e disser que não pode ser verdade que o alvo trairá seu senhor, eles irão afirmar que está mentindo. Nesse caso, você deve responder: se você não acredita em mim, eu sei de uma carta secreta que foi dirigida a meu senhor de um dos seus vassalos, e agora está sendo mantida por inserir o nome. Então você deve enviar alguém para buscá-la. Você deveria ter preparado uma carta de traição exatamente como se fosse uma carta real com o selo do alvo. E tais arranjos devem ser feitos para que ela seja enviada para frente se surgir a situação acima. Então que esse plano funcionará bem em tal eventualidade. Se as coisas estão indo como você planeja, você pode ser capaz de escapar da execução na maioria dos casos e causará conflitos domésticos entre os inimigos. Mesmo que essa trama não funcione bem, eles terão dúvidas entre si,
o que deve levá-los à derrota no final. Terceiro, se você usa alguém que não é recompensado por seu senhor com a habilidade de Hotarubi no Jutsu, você deve adaptar essa habilidade e alimentá-lo com informações falsas. Em geral, o homem a ser enviado usando a habilidade de Hotarubi no Jutsu deve ser alguém que é recompensado por seu senhor, para que ele morresse pela missão, ou um pobre homem que tem muitas crianças para criar. Se você tem que usar alguém que não é obrigado ao senhor ou está ingrato, ele mudará de ideia e resolverá um enredo que vai arruinar seu próprio lado. É essencial manter isso em mente. Sun Tzu disse: os espiões não podem ser empregados de forma útil sem uma certa astúcia intuitiva. Eles não podem ser adequadamente conquistados sem benevolência e franqueza. Sem uma engenhosidade sutil, não se pode certificar-se da verdade de seus relatórios de espionagem. Daí é que, com ninguém em todo o exército, as relações mais íntimas devem ser mantidas do que com os espiões. Ninguém deveria ser mais liberalmente recompensado. Em nenhum outro negócio deve haver maior sigilo preservado. Portanto, não é recomendado empregar alguém que seja mal recompensado para esta arte. No entanto, às vezes pode ser o caso que você não pode usar o melhor homem para o trabalho. Nesse caso, é aceitável usar uma pessoa de má qualidade e mal recompensada. Se for assim, escolha alguém que seja inquieto, audaz, falante, impaciente e inconstante. Quando você dá a alguém desse tipo os detalhes do plano, você deve dizer-lhe o oposto direto do seu verdadeiro plano. Por exemplo, se você pretende atacar para o oeste, você deve dizer-lhe que você está atacando o leste. Se no norte, diga-lhe que é ao sul, e você deve dar-lhe toda a informação, mas em oposição e de forma muito plausível. Ao enviá-lo, você deve certificar-se de que esse ninja será capturado e sem falhas, e quando ele se infiltrar no inimigo, como ele é de má qualidade, ele será descuidado. Por isso, ele será pego logo que ele estiver em posição no território inimigo e o inimigo irá interrogá-lo para estabelecer os planos do seu lado. Nesse ponto, tentarão fazê-lo confessar o que ele sabe. Em tal ocasião, se ele lhes der o que sabe sobre seus aliados, sua vida será poupada. Ele pode receber uma alta recompensa, mas se ele não confessar, ele não será recompensado e até mesmo pior, ele pode ser executado. Sob tais condições, a maioria das pessoas, mesmo aqueles que servem o Senhor magnânimo, mas não têm justiça suficiente, se tornarão espiões Rankan ou convertidos. E isso é ainda mais então com aqueles que são apenas mal recompensados e com falta de paciência e consideração. Tais pessoas divulgarão ao inimigo tudo o que eles conhecem, como os armamentos do exército, a preparação ou qualquer coisa dessa natureza. Como o inimigo vai acreditar nessa história, eles prepararão sua estratégia com base em sua informação falsa. Esta é a arte de reverter o espião invertido, o que resultará no seu lado ganhando uma gloriosa vitória. 2 pontos sobre Fukuro Gaeshi no Jutsu, ou a arte de reverter o saco. Fukuro Gaeshi significa reverter sua mente de forma a virar uma bolsa de dentro para fora. O ninja deve entrar na terra do inimigo, criar uma conexão e entrar no inimigo e declarar o seguinte: eu sou da província de Iga e pratiquei ninjutsu desde a minha juventude e sou hábil. Posso infiltrar-me em qualquer castelo ou acampamento com mais facilidade do que o pássaro voraz mergulha em água. Se você me contratar, irei e infiltrarei para você qualquer castelo ou acampamento que você queira. Além disso, existe uma maneira especial de demonstrar o quão bom você é, que deve ser transmitida oralmente. Ele também deve tentar convencê-los com uma fala suave, dizendo que é difícil mostrar-lhes integralmente as artes aqui, como elas são secretas. Se há um momento de guerra, e se você se promover assim, seu pedido de serviço será aceito sem falhas. Mais tarde, quando o lado original do ninja avança, ele terá preparado uma cabana ou edifício sem importância
para o qual ele poderá incendiar, conforme estabelecido com seu verdadeiro senhor. Ao tomar medidas como esta, o inimigo confiará nele. Assim sendo, ele pode ter a chance de precisar de seus aliados e transmitir, tanto quanto possível ao seu senhor real, as informações sobre o inimigo. Quando surgir a oportunidade, com a ajuda dele, você deve incendiar o castelo do inimigo, realizar um ataque noturno usando táticas ou ataque surpresa por meio de emboscada, ou seus aliados seguirem as forças inimigas enquanto você dirige o ataque noturno de volta ao castelo inimigo e capturar o castelo diretamente por esse método. Essa arte, chamada Kurogaeshi no Jutsu, é como um saco voltado para o interior e voltando à sua forma original. Para fazer essa arte corretamente, é essencial que o ninja sempre tente permanecer desconhecido para as pessoas tanto quanto possível. Nada seria melhor que um samurai de Tonshi ou eremita nessa situação. Segundo, caso seja difícil realizar essa arte, você deve se tornar um assistente para alguém que tem acesso ao castelo ou ao campo inimigo. Aqueles que têm acesso ao castelo ou ao campo podem ser monges, médicos, músicos cegos, músicos sarugakos, artesãos, comerciantes e assim por diante. Você deve investigar em detalhes qualquer outra pessoa que tenha acesso ao castelo e se tornar um ajudante para um deles. Se você conseguir entrar no castelo ou acampamento inimigo com sucesso, você poderá colocar várias parcelas ou fazer acusações falsas ou algo desse tipo, o que causará conflitos domésticos entre a vassalagem inimiga ou deixá-los com dúvidas um com o outro. Mais tarde, quando chegar a hora, você deve incendiar o que combinou com seu senhor. Em 1361, em Hakata, província de Tsukushi, Echizen no Kami, que era um detentor de Kikuchi-Higo no Kami, desenvolveu uma estratégia de ataques noturnos contra Matsura e ganhou uma vitória completa, que está provado e escrito em detalhes. Nos tempos antigos, as pessoas costumavam fazer acusações falsas ao fazer essa arte. Então, se você pode se infiltrar como atendente de alguém que tem acesso ao castelo ou ao acampamento, não há nenhum motivo para que você não possa fazer isso. Se você se infiltrar como atendente, o inimigo acreditará no que você diz sem questionar, mesmo acusações falsas. 2 pontos sobre Tenda no Jutsu, ou a arte de cuspir no seu próprio rosto. Primeiro, Tenda no Jutsu é como se você tossisse ou cuspisse com o rosto para cima e deixando a saliva cair sobre seu rosto. Essa arte é usar o ninja enviado pelo inimigo ao seu lado e para que eles façam mal. Você deve manter um controle rigoroso sobre seus soldados e ter um olho aguçado para aqueles que tentam infiltrar nas suas forças. Para fazer isso, você deve realizar vários procedimentos, como patrulhas noturnas, para assistir de perto e para se proteger contra um shinobi. Se um ninja é enviado do inimigo e seus aliados o capturam, você deve dizer a ele: se você tem a intenção de romper a fé com seu senhor, sua vida será poupada e você será contratado por uma grande recompensa. Faça isso para persuadi-lo. Se o shinobi no mono diz que sim, você deveria dar-lhe um documento vermelho selado do seu senhor para garantir isso. Levar sua esposa e filhos secretamente como reféns e fazer escrever um juramento, para que qualquer dúvida seja esclarecida sobre suas verdadeiras intenções. Então você deve perguntar a ele em detalhes sobre o status do inimigo. Se você tiver informações suficientes sobre o que está acontecendo com o inimigo, isso permitirá que você construa qualquer tipo de táticas que você precisar. No caso em que você o envia como um shinobi de volta ao inimigo, eles vão deixar a guarda para baixo e considerá-lo como sendo seu próprio ninja, permitindo que seus planos funcionem muito bem, o que, no final, derrotará o inimigo com facilidade. Sun Tzu chamou essa arte de Hankan, o espião convertido, e disse que é a melhor habilidade para usar. Ele disse: tendo convertido espiões, agarrando os agentes do inimigo e usá-los para nossos próprios propósitos. Aqueles espiões inimigos que vieram espiar-nos devem ser procurados, tentados com subornos, levados e confortavelmente protegidos.
Assim, eles se converterão em espiões e estarão disponíveis para o nosso serviço. Isso é, através da informação trazida pelo espião convertido que podemos adquirir e empregar locais e espiões internos. É devido à sua informação, novamente, que podemos fazer com que o espião condenado leve falsas notícias ao inimigo. Por fim, é por sua informação que o espião sobrevivente pode ser usado em nomeadas ocasiões. O fim e o objetivo de espionar, em todas as suas 5 variedades, é o conhecimento do inimigo, e o conhecimento só pode ser derivado em primeira instância do espião convertido. Por isso, é essencial que o espião convertido seja tratado com a máxima liberalidade. De acordo com Chokai, o comentarista coloquial sobre a arte da guerra, todos deveriam saber sobre os 5 tipos de espiões. No entanto, as artes de 4 dos tipos, local, interior, condenado, espiões sobreviventes, são todos usados em combinação com espiões convertidos. Portanto, no uso de espiões, é necessário que você tenha mais inteligência e que eles sejam recompensados com grande generosidade em comparação com os outros 4 tipos. Quando você envia um espião ou usa um espião, não faça um espião para você ou alguém que está trabalhando para os outros. Como sempre há apenas alguns que são de inteligência, enquanto sempre há muitos que têm apenas um talento ruim. É sempre difícil ter raiva de injustiça enquanto é fácil se abrigar com desculpas. Enquanto na terra do inimigo um espião tem muito dinheiro e belas mulheres à sua frente, espadas e serras nas costas e caldeirões ao seu lado. Se ele virar a casaca por medo da morte ou da pobreza, ele o esconderá do Senhor. Mas deve haver alguém que informará o Senhor disso. No caso de ele ter mais eloquência do que os outros e não se render, se interrogado por perguntas elaboradas, ele vai dar muitos segredos sobre o seu lado. Então qualquer ação bem intencionada será inútil. Assim, os próprios espiões darão informações sem intenção. A dificuldade em usar espiões existe aqui, neste ponto. Sun Tzu conhecia essa desvantagem muito bem. Então ele disse que é importante fazer um espião convertido de acordo com a pessoa em questão. Essas palavras são completamente razoáveis. Portanto, o Senhor deve recompensar generosamente aqueles shinobi no mono que alcançarem os 4 valores de lealdade, bravura, tática e experiência. Segundo, quando o ninja inimigo entra no seu castelo, ou nos quartos, ou ao pé, ou ao redor das paredes de pedra ou um forte de pedra, então finja não ter notado ele e deixando ouvir sobre a construção e falsas táticas do seu exército, para que ele trabalhe como um ninja para você sem que ele o conheça. Se você perceber que um Tekinin ou shinobi inimigo se infiltrou em seu castelo ou acampamento, você deveria fingir não ter percebido isso e intencionalmente deixá-lo ver ou ouvir as coisas sobre o seu exército. Ele vai acreditar que é uma informação verdadeira e adequada e trazê-la de volta para os seus aliados e informá-los de forma errada. O general inimigo tomará isso como verdadeiro e fará arranjos ou preparará planos para o seu exército de acordo com o relatório. Na realidade, isso é uma construção, já que seus aliados sabem que ele é um shinobi inimigo e você fingiu não saber, dizendo o que é o oposto na verdade. Por exemplo, dizendo leste para oeste, sul para o norte e assim por diante. Como os planos do inimigo são todos baseados nessa informação falsa, suas intenções irão falhar. Esta arte deve ser realizada quando é muito difícil capturar o ninja inimigo, mesmo se você souber que ele está fora do castelo ou do acampamento, ou perto de uma cerca ou muro de pedra, ou quando você sabe que alguém se infiltrou em seus aposentos, mas você não sabe quem ou onde está o ninja. Em um tal caso, você deve deixá-lo ouvir você dizer uma informação tão falsa em voz alta ou deixá-lo ver o que você quer que ele acredite. Esse método é diferente da arte mencionada anteriormente, mas o princípio é o mesmo. Quando um general do estado de Qin ia atacar alguém cujo nome era Eyu, como Eyu e Zhao Ela estavam em uma amizade muito próxima, Zhao Ela foi salvar Eyu.
Mas depois de viajar tão longe quanto 20 ri, ele construiu um forte, com profundos fossos e paredes seguras, e ficou ainda no forte por 28 dias. Enquanto isso, um espião Kanja do estado de Qin veio para ver o que Zhao estava fazendo, e Zhao Ela sabia disso, mas fingiu não saber e deixou ouvir que era muito difícil salvar Eiyu. Além disso, ele deixou o espião ver o quanto eles estavam tentando proteger o forte, como se estivessem cavando para uma defesa completa. O espião voltou e informou o general de Qin sobre isso. Então, o general estava muito satisfeito por saber isso e avançou com seu exército dizendo que Zhao Ela definitivamente não iria salvar Eiyu. E então eles poderiam atacar Eiyu sem se preocupar. No entanto, ao mesmo tempo que quando o espião viajou de volta para Qin, Zhao Ela recuou seu exército por 30 ri com suas armaduras dobradas e bandeiras para baixo, e depois subiu a montanha de Rokuzan e esperou as hordas do exército de Qin. Como o general de Qin não esperava por nada, eles foram atacados pelas forças de Zhao She e Qin acabou derrotado. Este é um exemplo de onde você pode fazer um aliado ninja de um Tekenin inimigo. Houveram muitos casos disso. Sun Tzu disse: toda guerra é baseada no engano. Assim, quando formos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estamos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. 2 pontos sobre Shikyu no Jutsu, ou a arte de relaxar seu arco. Primeiro, Shikyu no Jutsu, a arte de afrouxar o arco. Isso significa que quando o arco é armado, é crescente em forma, mas quando afrouxado, ele volta contra si mesmo. Normalmente, quando um shinobi no mono é capturado pelo inimigo, ele parecerá que está cedendo e seguirá o inimigo na superfície enquanto ele fará seus princípios em seu interior. Assim, ele não tornar-se-á um espião invertido, como um arco solto. Essa é a origem do nome. Se o inimigo oferecer para torná-lo um ninja convertido, ele deve aproveitar isso. Caso contrário, ele deveria tomar uma oportunidade apropriada para abordá-los com uma oferta como: tenho dificuldades na minha vida devido a... Devia haver algo inserido aqui, mas esta é uma tradição oral. E, embora eu tenha sido contratado pelo outro lado, eles estão contra os princípios do céu, e seus samurais de alto escalão não são respeitáveis o suficiente para servir como mestres, e, portanto, eu não me sinto seguro sobre o meu futuro. Então, o inimigo certamente terá prazer em ouvir isso, e disposto a dar-lhe abrigo. No entanto, ele exigirá que você escreva um juramento e ofereça reféns secretamente. Para isso, você deve dizer: tive reféns tomados por meu senhor, por isso é difícil oferecer reféns aqui e agora. No futuro, eu vou oferecer reféns o mais rápido possível. Além disso, não é uma boa ideia tomar reféns como se o menor rumor da minha traição é conhecida do meu lado. Nosso plano não funcionará com sucesso. Quanto ao juramento, eu definitivamente gostaria de escrevê-lo. Como diz um velho ditado, quem vai realizar um grande projeto deve estar à vontade com detalhes negativos. Na situação acima, dar um juramento falso que nasce da lealdade para um propósito final é considerado como sendo uma medida razoável. Não hesite em todos esses assuntos. Como é dito nos capítulos de Chochi, você deve construir uma cabana para recém-chegados à distância da sede principal. O shinobi acima também deve dizer para o senhor inimigo que ele ateará fogo aos quartéis do seu lado para mostrar que ele não é um agente duas caras. E se o inimigo aceitar esta oferta, ele deverá ir atear fogo a uma cabana pré-arrumada ou algo da mesma natureza. Além disso, ele deve levar a cabeça decapitada de um recém-chegado e trazê-la de volta. Por tais medidas, não haverá maneira de que o inimigo não relaxe sua cautela contra você. Depois disso, o shinobi deve tirar proveito de qualquer chance para retornar aos seus aliados, fazer arranjos secretos com seu senhor para os sinais e para o melhor momento para incendiar. Também poderia ser possível matar o inimigo no fim por esse método.
Segundo, coisas que você deve ter em mente em um caso em que o inimigo o capturou e trouxe você perto de seu castelo e obrigou você a falar para auxiliar suas táticas. Às vezes, o inimigo captura você e o aproxima da cerca ou da parede do seu próprio castelo ou acampamento para fazer você dar um enredo. Você deve dizer exatamente o que o inimigo lhe diz, mas existe uma maneira engenhosa para fazer isso. Para essas táticas, existe uma maneira estabelecida em que você deve fazer arranjos com seu comandante em chefe antes de entrar na posição inimiga. Então que ele não se deixará enganar se surgir a situação acima. Mesmo se você seguir as instruções do inimigo, não vai chatear ou confundir seus aliados. Como com estes sinais organizados de antemão com você, e seu senhor entenderá seu verdadeiro significado. Desta forma, você pode baixar a guarda do inimigo, e quando chegar a hora, você pode retornar ao seu lado original depois de incendiar o inimigo. Não poupe nenhuma despesa, ouça a vontade do céu, mantenha a mente e a justiça em mente, e quando chegar a hora, use inúmeras habilidades secretas. Então, mesmo que um inimigo seja protegido por qualquer grande comandante e pensado para ser inexpurgável, não haverá maneira de não poder infiltrar-se ou capturá-lo. Existem mais princípios do que estes escritos nesse manuscrito que se movem sozinhos, o que deve ser transmitido de uma mente para outra, e não podem ser transmitidos por escrito, não importando quanto dinheiro seja oferecido.